vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre o passo a passo para ser au pair aqui na Holanda. Eu espero que vocês gostem. Eu anotei aqui como foi o meu passo a passo, o que eu precisei fazer e vou trazer um pouco da minha experiência e o que você vai precisar fazer para poder vir fazer esse intercâmbio na Holanda. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já curtam, comentem, ativem o sininho e vamos embora para as informações. A primeira coisa que eu anotei aqui é para explicar o que é ser au pair ou o que é o intercâmbio de au pair. E aí, o intercâmbio de au pair, ele é um intercâmbio cultural que você vai para outro país e vai fazer uma troca. Você vai trabalhar para uma host family, você vai cuidar das crianças dessa host family, fazer algumas atividades leves dentro de casa. Em troca você ganha moradia, você tem direito à alimentação, você tem direito a um pocket money, você tem direito a curso e tem vários outros benefícios que eu também falei no vídeo anterior. Vale ressaltar que o intercâmbio de au pair não é apenas um intercâmbio de trabalho, é um intercâmbio cultural. Então, quando você vem para esse intercâmbio, óbvio que você vai precisar trabalhar, mas você vai receber por isso, mas também é para você viajar, conhecer novas pessoas, aprender um idioma. Então, acho muito importante ressaltar isso. Então, o primeiro passo é você pesquisar sobre o programa, pesquisar as regras do programa e ver se combina com você. Se você tem experiência com criança, se você gosta de cuidar de criança, se você quer aprender um novo idioma, tudo isso você precisa pesquisar para saber se realmente combina com você. Porque se não combinar, não tem por que você fazer. Depois que você pesquisar sobre o programa, você vai decidir o país que você quer ir fazer esse intercâmbio. Então, quando você decide o país, você vai precisar pesquisar as regras do país, certo? Porque tem país que você só pode embarcar até os 25, tem país que é até os 30. Então, você vai pesquisar cada regra de cada país e decidir qual país você vai querer fazer o seu intercâmbio. Eu vou mudar a direção aqui porque tá surgindo um sol. Acho que assim ficou melhor a iluminação. Então, você vai ler sobre as regras do país, decidir qual país você pode ir e quais regras encaixa para você. E tem país que você pode ir só com inglês e tem país que você precisa comprovar um outro idioma. Então, depois que você pesquisar, você vai começar a estudar o idioma do país. Por exemplo, para cá, para a Holanda, a gente precisa vir apenas com o inglês, não precisa ter o Dutch. Mas se você vai para a Alemanha, você precisa comprovar o nível A1, eu acho, ou é A2, não lembro exatamente, do alemão. Então, você precisa entender bem as regras, saber quais são os seus direitos, e aí sim, você consegue começar a estudar, você consegue ter um guia para começar o seu processo de intercâmbio. Depois que você decide o país e que você começa a estudar o idioma, você vai montar o seu perfil no Au Pair World, que é um site que você consegue montar o seu perfil gratuitamente. Então, você vai colocar lá as suas habilidades, as suas experiências, o que você faz da vida, quais são os seus hobbies. Eu vou deixar o link do Au Pair World na descrição, porque vocês podem dar uma olhada. E depois que esse perfil tá pronto, aí você vai começar a enviar mensagens para as famílias. Você vai ler, vai pesquisar sobre as famílias, vai ler o perfil delas e vai ver o que se encaixa melhor com você. E você vai começar a enviar mensagens para essas famílias. Na mensagem, você coloca o porquê que você acha que você combina com aquela família. Vale ressaltar que é muito importante, quando você cria o seu perfil, você ser muito sincero. Você escrever coisas que você realmente gosta, coisas que realmente você faz e coisas que você realmente teve experiência. Porque você vai passar um ano com essa família. Então, se você coloca coisas que você não faz, essa família vai saber no dia a dia que você não faz. Então, sejam sinceros no perfil de vocês. Também existe uma outra forma de conseguir conversar com famílias. Tem o Au Pair World, mas também tem um outro site chamado aupair.com. Mas esse site, eu particularmente não gosto muito. Eu acho ele bem difícil, assim, de conseguir conversar com as famílias. E também tem o nosso famoso e esquecido Facebook. O Facebook, ele é uma ferramenta muito importante. Conheço várias e várias meninas que conseguiram famílias através do Facebook. Então, você consegue entrar em um grupo. Tem grupos de au pair de vários países no Facebook. Tem grupos de au pair no WhatsApp também.
que você pode colocar que tá procurando família, e as meninas sempre estão colocando lá as famílias que estão finalizando ali o ano de au pair e vai precisar de uma outra au pair. Então, eu também vou tentar deixar aqui links dos grupos do Facebook, porque vai ajudar a vocês a ter um norte para pesquisar. Depois que você começa a enviar mensagens para as famílias vão te responder. Então, elas vão pedir para marcar uma call, uma videochamada para conhecer você. E aí é nesse momento que vocês vão se conhecer e vão se perguntarem, né? Vocês vão fazer meio que uma entrevista, onde eles vão querer conhecer você, eles vão perguntar coisas para você e você também vai perguntar coisas para eles. E aí você precisa ter em mente o que é que você quer para o seu intercâmbio. Quais são os benefícios que você gostaria de negociar com essa família? O que é que vocês gostariam de fazer durante o seu intercâmbio? Então, vai ter muita pergunta, eles vão perguntar sobre a sua vida, sobre a sua família, que é super comum, vocês estão ali se conhecendo. E é importante que você também tenha algumas perguntas selecionadas para eles, que vocês mostrem interesse em saber sobre a criança, porque, afinal de contas, vocês vão cuidar das crianças. Então, eu indico que vocês perguntem o máximo de coisas possíveis, que perguntem sobre comida, como é a alimentação, se vocês podem adicionar comida na lista de compras dessa família, porque às vezes tem uma quebra cultural e às vezes você não se alimenta da forma que eles se alimentam. E aí ter isso de, eu posso adicionar o que eu gosto de comer na sua lista e for um ok, eu já diria que uma família ok. Porque se você não pode adicionar o que você come e você não gosta de comer o que a família come, você vai ter muita dificuldade com a alimentação. E automaticamente vai ser, difícil pra você. A gente pensa que não, que vai se adaptar a tudo e tal, mas aí também depende do seu estilo de vida, depende se o seu estilo de vida, o seu estilo de alimentação bate com o da sua família. Mas é muito importante que você possa pedir o que você gosta de comer na lista de compras da família. E aí depois que você conversa com essa família, que vocês vê que é um match, que vocês gostam um do outro, que vocês acham que vai ser um ano legal para ambos, que, enfim, que a família combinou com você, aí geralmente vocês vão fechar um match. No caso, a família vai te pedir um match, vai perguntar, olha, gostamos muito de você e queremos que você seja a próxima au pair ou a nossa primeira au pair. E daí você vai decidir também se você quer, se a família bateu com os seus ideais. E uma coisa que eu indico muito é que você não aceite qualquer família. Às vezes a família não bate com você e você simplesmente aceita pra vir. E aí você acaba tendo um ano ruim porque você aceitou. Você também precisa entender que é o seu ano de intercâmbio. Por mais que tenha mais au pair para poucas famílias, você precisa entender que nem toda família combina com você. Então você precisa pensar quais são os benefícios que eu não abro mão e quais são os benefícios que eu posso abrir mão. E aí, dentro dessa conversa com a família, você vai saber se é um match ou não. Depois que fechar o match, vocês vão começar o processo de documentação. Então, vocês vão fazer o contrato, dependendo do país. Tem uma agência intermediadora que resolve isso, mas tem país que não tem. Eu não sei como funciona com os países que não tem. Eu não pesquisei muito sobre isso ainda, mas eu acredito que é você e a família que resolve esses problemas, caso o país não tenha uma agência ou não seja obrigatório ter agência. Aqui na Holanda é obrigatório ter uma agência, então depois que eu fechei o match com a minha família, a gente foi para a agência e a agência começou a resolver a questão de documentação. A questão de documentação vai depender do país e da agência também. Então, às vezes, algumas coisas que são diferentes, mas no geral é sua certidão de nascimento, que você precisa traduzir e apostilar. Aí tem alguns outros documentos que você precisa ter em mãos ou pesquisar, que é, por exemplo, os seus antecedentes criminais, vacinação. Tem alguns exames também que algumas agências pedem. Então, vai depender muito e você só vai saber exatamente o que você vai precisar quando você já estiver no processo, ou se o processo for com uma agência, a agência vai te passar uma lista para você saber quais são os documentos que você precisa entregar. Em seguida, você tem o documento de contrato, né, com a família. Então, você vai ler ali o documento, vai confirmar se tá lá escrito os benefícios, se tá tudo ok, e aí você assina e depois disso você vai precisar tirar o visto.
Para vir para cá, para a Holanda, o visto você precisa tirar em São Paulo. Então, para quem não é de São Paulo, vai precisar ter esse gasto aí para ir para São Paulo para poder tirar o visto, que foi o meu caso. Para os outros países, eu não sei como funciona exatamente, não sei se tem um único consulado ou se tem consulados pelo Brasil inteiro que você pode ir tirar esse visto. Mas para aqui para a Holanda, o único consulado que você pode ir tirar esse tipo de visto fica aí em São Paulo. E aí, a parte que todo mundo pergunta, como foi a entrevista no consulado? Gente, para cá para a Holanda, o seu visto ele já é pré-aprovado. Então, você encaminha toda a documentação para a agência vai mandar para o consulado daqui da Holanda, o governo daqui da Holanda, o governo da Holanda vai verificar se você pode vir, e se você puder vir, eles vão dar o ok, e aí você vai para São Paulo. Então, meio que não teve uma entrevista. Ele só me perguntou o que é que eu ia vir fazer aqui, eu falei que era um intercâmbio de au pair, e aí ele assinou lá, e tipo, eu precisei entregar as fotos, precisei pagar o valor para eles mandarem meu passaporte para a minha cidade, e foi isso, não tive uma entrevista. E foi em português, ele falou tudo em português comigo, então eu não tive entrevista assim em inglês, não precisei comprovar. Depois que você resolve essa questão do visto, que o visto é entregue para você, você vai começar a preparação para a viagem, para o embarque. Então você vai começar a preparar mala, se preparar para a despedida, enfim, organizar suas coisas para poder vir. Se sua data for perto, você já tem que estar organizando antes. Mas se for um pouco distante, como foi a minha, dá para ir organizando aos poucos. E depois que tá tudo ok, você só vai vir para poder começar o seu intercâmbio. Daí, chegando aqui, tem outros processos burocráticos que você precisa passar, mas eu vou explicar um pouco mais num próximo vídeo, para poder detalhar, para que esse vídeo aqui não fique tão grande, porque agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e vou falar também quanto tempo durou tudo para mim poder chegar aqui. Eu comecei o processo em outubro do ano passado, de 2024, e eu não sabia falar inglês ainda, eu não fazia a mínima ideia. Então eu comecei a estudar inglês, eu criei um documento com possíveis perguntas e respostas que poderia ter entre mim e a família, defini o que é que eu queria, o que eu não abriria mão. E aí eu fiz o meu perfil no Upwork e comecei a conversar, a mandar mensagem para várias famílias e tive 3 entrevistas até fechar o match. Então, as primeiras 2 entrevistas, uma foi com uma família Dutch e não foi o match. A segunda foi com uma família brasileira e a gente teve umas 3 ou 4 calls. E aí também não foi um match. E aí, quando foi em dezembro, no dia 31 de dezembro, eu fechei o match com a minha host family atual. Então, pro tempo do match foram 3 meses. A gente fechou o match, só que daí eles queriam para que eu viesse no meio desse ano, no meio de 2025. Então, em agosto eu começaria a trabalhar aqui. E aí eu tive 6 meses, quase 7, para organizar documentação, para organizar minha viagem, enfim, para ir tirar o visto. Então, a gente todo mês conversava, fazia uma chamada de vídeo para ir se conhecendo, para mim ir vendo o desenvolvimento da criança e resolvendo, nesse meio termo, a documentação. Então, mais ou menos em abril, eu já tinha entregue toda a documentação para a agência. E em maio, a agência tinha marcado já a minha entrevista. Aliás, a agência mandou para mim um link para que eu marcasse a minha ida ao consulado. E aí, eu fui pro consulado em junho, que foi em São Paulo. Aí, eu entreguei minha documentação lá no consulado, assinei, enfim. E aí, em junho, no final de junho, o documento chegou na minha casa. E em julho, final de julho, eu vim pra cá, pra Holanda. E estou aqui há 2 meses. Estou entrando no meu 3º mês de intercâmbio. No total, o meu processo deu 10 meses. No total de tudo, de fechar o match, o processo de organização do documento. Mas essa questão de tempo vai depender de pessoa para pessoa, de família para família. Então, não é exato que o seu tempo vai ser 10 meses também. Eu tenho amigas que conseguiram fechar o match em 2 semanas e no mês seguinte estavam embarcando, foi em torno de 2 meses. Já eu conheço pessoas que foi 3 meses, eu conheço pessoas que foi 5 meses. Então, vai depender muito aí do seu tempo, da data que você quer vir, da data que a família vai querer que você venha.
Então tudo é muito individual, essa questão de tempo é muito individual. Então, minha gente, esse é um breve resumo de como funcionam as etapas para ser au pair aqui na Holanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos eu posso tentar detalhar mais cada etapa. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, comentem sobre a etapa que vocês gostariam que eu detalhasse mais. E eu vou tentar trazer toda semana um vídeo novo sobre esses assuntos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.